carreira de promotor de justiça, vocês não tem como errá-la. E temos uma de 2016 que é bem mais interessante, eu vou deixar a leitura mais ampla para vocês, mas só dando aqui a pergunta. Um município resolveu legislar sobre normas gerais a respeito de contratos administrativos, sem obedecer às regras estipuladas na legislação federal. Considerando essa situação hipotética e as demais regras a respeito dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Pessoal, do que nós acabamos de falar, a União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais. Os municípios e estados podem editar normas que complementem, podem ter a sua própria lei, mas sempre respeitando a norma geral. Só com isso você já responde essa pergunta. Um município resolveu legislar sobre normas gerais, ele pode? A competência não é privativa da União? Leiam as alternativas e depois a gente discute na hora da resolução das dúvidas sobre os erros e acertos dessa questão. Olha aqui um ponto que eu bati bastante na aula, nesse vídeo aqui mesmo, e que eu quero mostrar para vocês. Olha o que a CESP fez. A Lei 8666 é uma lei de natureza ordinária, de abrangência nacional, destinada a regulamentar o sentido do texto constitucional no que concerne ao estabelecimento de normas gerais aplicáveis às licitações e aos contratos administrativos que devem nortear a atuação da administração pública direta, indireta e fundacional. Vou deixar a resposta para vocês e a gente discute a questão depois. Mas olha só, batemos muito no ponto da Lei 866. Ela tem natureza ordinária, ela é uma lei de abrangência nacional. O que significa ser uma lei de natureza ordinária ou uma lei ordinária e o que significa ela ter abrangência nacional? Eu quero que vocês comecem a compreender que nada do que é dito é por acaso, e eu quero que vocês entendam que são tópicos simples, que se vocês entenderem a ideia por trás, vocês respondem qualquer questão depois. Finalidade das licitações, pessoal. A finalidade está prevista no artigo 3º da Constituição, a lei foi bem clara. A licitação destina-se, tem por fim, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, observem, o legislador, ao criar normas gerais, já apontou os fins, já apontou quais eram as finalidades que a lei de licitações pretendia alcançar: isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nós vamos tratar desses tópicos como princípios também, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês: isonomia anda de mão dada com igualdade. Nós vamos tratar todos igualitariamente, sem prejuízos e sem favorecimentos, visando o que? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E aí nós vamos discutir se a proposta mais vantajosa é aquela de menor preço, se aquela de menor preço pode ser considerado um preço vil, se ela é executável, e se a administração pode verificar que dentre as propostas existe outra que não é de menor preço, mas que tenha maior vantagem. Por exemplo, a aquisição de determinado produto de limpeza não é necessariamente aquele de menor preço que vai ser o de melhor qualidade, e o rendimento do de melhor qualidade pode ser mais econômico no fim das contas, só que vai ter que se avaliar o que? O detalhamento do objeto e o tipo de licitação que foi previsto no edital. E, finalmente, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, tem várias perguntas de concurso, tem várias perguntas, várias questões, OAB, etc., que busca saber qual é a finalidade, a que se destina a licitação. Então, nós temos aqui formalmente 3 pressupostos, 3 fundamentos: isonomia,
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Sobre esse tópico aqui, depois a gente vai falar sobre ele também, mas eu lembro a vocês que desenvolvimento nacional sustentável é um tema complexo, é um tema, meu pensamento, quando nós falamos em promoção do desenvolvimento nacional sustentável, está se colocando mais palavras aqui para inglês ver do que propriamente algo que objetivamente se consiga aferir. Por quê? Porque se falar em desenvolvimento nacional sustentável é algo muito subjetivo. Nós podemos criar critérios objetivos para tanto? Sim, só que via de regra fica na subjetividade, na análise do caso concreto. Objeto das licitações, pessoal. Olha como a gente fez um caminho. A gente começou com artigo 1º, estabelecendo normas gerais. Passamos para o artigo 3º, finalidade, e agora voltamos para o artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações de contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive serviços de publicidade, compras, alienações e locações. Pessoal, o artigo 1º da Lei de Licitações ele é muito importante, por quê? Porque ele traz 3 informações muito relevantes. Primeiro, que se tratam de normas gerais. Segundo, o objeto, obras, serviços, compras, alienações e locações. E o âmbito de alcance, o âmbito de aplicação. No caso aqui, nós vamos nos deter na análise do objeto. Então, a Lei de Licitações, ela vai tratar de obras, serviços, publicidade, compras, alienações e locações no âmbito do poder público, da administração pública direta e indireta. Quando nós falamos de objeto das licitações, tem que ficar em mente o quê? Primeiro, que é condição de legitimidade da licitação. Quando nós falamos de objeto, nós estamos falando do que se pretende fazer. Pretende-se edificar uma unidade de pronto atendimento, pretende-se edificar uma escola, pretende-se adquirir produtos, assinar um canal de televisão, assinar uma revista, contratar um programa de um software, um programa, enfim, para implementar melhores técnicas, maior eficiência na administração. Se pretende comprar produtos, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, enfim, água, pretende-se vender algo, pretende-se locar algo no âmbito da administração, tudo isso é o objeto. Então, o que é o objeto? É a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá firmar o contrato com a administração. Então, quando nós falamos que vamos participar de uma licitação, nós temos que ter em mente qual é o objeto. É uma edificação? É um trabalho de advocacia? É um concurso de fotografia? Pessoal, sempre tem que olhar o quê? A que se destina aquela licitação? E aí nós teremos o detalhamento do objeto, a razão de ser do processo seletivo. E se esse processo seletivo não tiver um detalhamento muito claro do objeto, se ficar nebuloso, resposta está aqui na continuidade. Se ficar indefinido ou mal caracterizado, passará para o contrato com o mesmo vício, dificultando ou até mesmo impedindo sua execução. Como eu disse para vossas excelências, a Lei de Licitações tem como objeto obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. E isso, o objeto, é condição de legitimidade. Eu não posso fazer um edital de licitação sem detalhar o objeto ao qual ele se destina. Se eu fizer isso, torna-se inviável a formulação das ofertas, bem como seu julgamento, e irrealizável o contrato subsequente. Eu trouxe para vocês aqui um caso do Rio Grande do Sul, uma prefeitura municipal que fez um edital. Eu
trouxe o objeto para vocês terem uma ideia do quão detalhado eles fizeram. Aquele negócio, a prefeitura, ela faz muitos eventos, jantares, festas, enfim, e ela serve algumas bebidas. Na seleção das bebidas, haviam vinhos. Agora, tu colocar, eu quero comprar 1000 garrafas de vinho branco seco, de vinho tinto seco, tu vai receber as mais variadas situações, as mais variadas ofertas. Vinhos de péssima qualidade, vinhos de excelente qualidade. Se o teu tipo de licitação for menor preço, você vai acabar comprando um vinho vagabundo, um vinho de péssima qualidade. Então, olha a importância de identificar, de detalhar o objeto. Olha o que a prefeitura colocou. Queria comprar tantas garrafas de vinhos de carta nevada, uvas macabeu, zarelo e parelada, com envelhecimento de 12 meses, em barricas de carvalho, teor alcoólico de 12%, 750 ml por garrafa, tipo cava, com origem espanhola. Pessoal, olha só, eu coloquei o link aqui para a notícia. Basicamente, o prefeito queria comprar 324 mil garrafas desse vinho espanhol. É um negócio absurdo, é um negócio muito grande. E aí, pode ou não pode? Aqui gerou toda uma discussão, Ministério Público e etc., sobre a legalidade da contratação. E acabou sendo questionado judicialmente. O prefeito, eu acredito que desistiu. Mas o que eu quero que fique bem claro para vocês, esse detalhamento aqui, esse nível de aprofundamento do objeto da licitação pode inclusive gerar dúvidas sobre a legalidade dele, na medida que pode se alegar um direcionamento da licitação, que somente favoreceria um determinado vinho, enfim. Abre espaço para discussão sobre o direcionamento da licitação, mas isso é tópico que a gente vai tratar logo na sequência. Continuando, pessoal, e até para encaminhar, o objeto da licitação é, em regra, uno e indivisível, constituindo um todo para cada proposta, mas poderá ser licitado em partes autônomas, desde que fisicamente essa divisão seja possível e o edital admita expressamente, indicando as unidades ou quantidades em que se podem fracionar as ofertas. Então, observem, eventualmente, sendo fisicamente possível e o edital permitindo, poderia-se fracionar as quantidades ou a oferta, mas sempre com base no instrumento convocatório, edital, carta convite. Silêncio do edital, vedação. Propostas parciais, igual desclassificação. Isso aqui nós vamos ver na sequência. Muito obrigado por enquanto, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês e nos encontramos na aula para aprofundar essa discussão e tirar as dúvidas. Próxima aula, princípios das licitações.